Continuam a existir trabalhadores portugueses na base das Lajes que recebem menos do que o salário mínimo que é pago na região. Crise sismovolcânica de Santa Bárbara já provocou deformação da crosta terrestre. Quem o diz é Aldo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra. Polémica instalada, o governo tem €500 mil para um apoio extraordinário aos órgãos de comunicação social privados dos Açores. A oposição contesta e o Sindicato dos Jornalistas, para já, diz que não se pronuncia. Sejam bem-vindos às notícias no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Pedro Ferreira. Um dos sindicatos que representa os trabalhadores portugueses da base das Lajes insistiu esta quarta-feira na necessidade da revisão da tabela salarial. Alega o sindicato que há um suplemento que foi criado para evitar vencimentos abaixo do salário mínimo, mas que este suplemento, que visava evitar, apenas criou mais injustiças nos diferentes graus salariais de trabalhadores portugueses dentro da base. Vítor Silva, coordenador do CITA7, o Sindicato das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Comércio, Escritórios, Hotelaria e Turismo nos Açores, volta a denunciar uma situação para a qual alerta desde 2021. É que a atualização das tabelas salariais dos cerca de 450 funcionários portugueses ao serviço das forças norte-americanas destacadas nas Lajes não tem acompanhado o ritmo do aumento do salário mínimo nacional, que nos Açores, como sabemos, tem uma majoração de mais 5%. Ora, em julho de 2024, deste ano, os trabalhadores da base das Lajes foram aumentados em 4,7%, mas há vários graus e escalões da tabela salarial com valores abaixo de €861, que é o valor fixado para, precisamente, este ano de 2024 e para o salário mínimo que é pago na região autónoma dos Açores. A situação repete-se nos primeiros graus e de 3 tabelas salariais, dizem os sindicatos, e numa delas, em particular, o salário mínimo é mesmo absorvido no escalão 3, equivalente a 3 diuturnidades. Para evitar que os trabalhadores portugueses ofiram menos que o salário mínimo regional, foi então criado um suplemento que iguala o valor recebido a €861, mas isto significa, segundo Vítor Silva, que não há diferenciação de vencimentos entre os diferentes escalões que são afetados. Como a tabela salarial na base das Lajes só é atualizada em julho, significa isto que no início do próximo ano, 2025, com o novo aumento do salário mínimo nacional, é previsível que os trabalhadores abrangidos vejam mais graus e escalões da sua tabela salarial serem comidos e, por isso mesmo, é bem possível que aumentem as injustiças. Foi a forma que se encontrou para regularizar o incumprimento dos norte-americanos e dizer que os norte-americanos não estão a pagar abaixo do salário mínimo nacional ou do salário mínimo praticado na região. O que é mais inconcebível é que alguém considere isso uma boa solução. Que um trabalhador que entra agora para o serviço tenha um complemento e que vai ganhar os 861 e que um trabalhador que tenha 10 ou 15 ou 20 anos de diuturnidades perca essas diuturnidades, porque vencimento é vencimento e diuturnidades são diuturnidades. Essa tabela salarial é inferior à que foi feita em 2023 e que nós já nos queixávamos. O primeiro grau da tabela salarial tem que ser igual ou superior ao salário mínimo praticado na região. Nós já repetimos isso de diversas formas, já fizemos desenhos até para ver se as pessoas percebiam a própria tabela salarial e parece ser que ninguém percebeu a tabela salarial. Vítor Silva, coordenador do CITA7 Açores, hoje numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo. Amanhã o sindicato inicia uma ronda de reuniões com os partidos políticos e também com o vice-presidente do Governo Regional para pedir a correção desta situação. Segundo o sindicato, são 8 os funcionários dentro da base das Lajes que já chegaram inclusivamente a apresentar queixas aos comandantes português e norte-americano das Lajes, mas o processo é difícil e desencorajador e por isso o sindicato está a dar voz no combate a mais esta injustiça registada dentro da base militar da Terceira. Crise sismovolcânica da Terceira dura há 2 anos. Milhares de tremores já foram registados, centenas foram sentidos pelas populações. Existem neste momento 3 regiões em observação constante. Uma está em alerta V3, as outras 2 em alerta V1. 2 destas regiões são em terra e uma está localizada no mar, por fora da freguesia da Serreta. A monitorização é constante e, à conta disso, já se começaram, aliás, a registar movimentos da própria
crosta terrestre, segundo Aula Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra. Esta crise mantém-se sem grandes alterações. Temos tido dias com picos de muita energia, seguidos depois de intervalos de alguma acalmia, mas a verdade é que não há nenhuma indicação de que a situação se encaminhe para o seu fim. Neste momento estamos na parte oeste da ilha com 3 zonas em aviso sismovolcânica. A Serra de Santa Bárbara o vulcão de Santa Bárbara está em V3 e num V3 muito elevado, ou seja, numa situação próximo do V4. E temos a zona fissural que fica a leste da serra, ou seja, entre a Serra de Santa Bárbara e ali o Pico da Bagacina, aquela zona mais conhecida ali, a zona em torno da Lagoa do Negro, está em V1, mas também numa situação elevada, e nesta semana a zona oceânica para o oeste, ou seja, no mar frente ao farol da Serreta, também está em V1. Portanto, estamos com 3 zonas da ilha com sinais de reativação da atividade. As 2 zonas mais preocupantes, obviamente, são as zonas em terra. A zona no mar não será um problema tão grave assim, mas a verdade é que nós temos tido alguns dias em que se chegou às 2 centenas de sismos, o que é manifestamente muito. Além disso, existe deformação costal, ou seja, território tem-se movimentado, ou seja, algumas zonas têm subido e outras têm-se afastado. Claro que eu estou a falar em afastamentos na casa dos milímetros e, portanto, não pensem que é que as coisas estão a andar. São afastamentos que não são perceptíveis na nossa vida normal, mas que, devido aos equipamentos que lá estão instalados, é possível vê-los, é possível medi-los. A imprevisibilidade é sempre nestas circunstâncias a palavra-chave, por isso mesmo Câmara de Angra, demais agentes de Proteção Civil Municipal e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores estão em estreita colaboração. Não há nenhum sinal de erupção iminente, contudo nós temos tido alguns dias em que as coisas se têm complicado seriamente e que têm causado grande preocupação. Nesse contexto, é um trabalho conjunto com a Proteção Civil Regional no planeamento do que fazer nos diversos cenários que nos são colocados pela parte científica. Já foram testados alguns cenários, já foram feitos alguns exercícios, alguns deles foram públicos. O que é importante também dizer-vos é que neste momento não há nenhuma indicação de nenhum problema iminente. Isso corresponderá à elevação do nível de V3 para V4. Quando acontecer, obviamente, será dada pública notícia da matéria e tomar-se-ão outras medidas que estão planeadas. Neste momento elas não se justificam, estamos nesta fase intermédia, contudo, a probabilidade de termos uma erupção ou termos um sismo mais violento não deve ser menosprezada. Álamo Menezes a fazer o ponto de situação sobre a crise sismovolcânica no vulcão de Santa Bárbara na última reunião da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo. O Governo dos Açores vai propor a criação de um apoio extraordinário aos órgãos de comunicação social privados da região. O valor global é de quase €500 mil, 480 mil euros precisamente. Segundo o Executivo açoriano, este programa extraordinário de apoio pretende salvaguardar o emprego nas redações dos órgãos de comunicação social e garantir mecanismos que evitem a redução da cobertura profissional da atualidade. Por contrário, é também uma solução extraordinária ainda relativamente a um apoio que dê garantia de sustentabilidade, isenção e objetividade de critérios para ainda, e ter por referência ainda 2024. E, portanto, um apoio extraordinário. E é um esforço que vamos fazer, do ponto de vista legislativo, porque queremos submeter isso ao Parlamento. José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, a proposta do Executivo corresponde, no fundo, ao montante bruto equivalente a 4 salários mínimos regionais e o apoio será pago por trabalhador com contrato de trabalho a termo certo ou por tempo indeterminado nos órgãos de comunicação social privados. Ora, nas reações, o Chega já se manifestou contra este apoio, diz que a comunicação social deve aceder aos mesmos apoios que existem para qualquer empresa que opera no mercado livre e concorrencial. O Chega Açores diz que não concorda que o Estado pague jornalistas ou a empresas privadas de jornalismo, porque depois estes têm de obedecer à voz do dono. Entretanto, também hoje a Iniciativa Liberal acusou o Governo Regional de uma lamentável e inadmissível regionalização dos órgãos de comunicação social privados,
ao anunciar um apoio para pagar ordenados a jornalistas, assumindo, contudo, que os liberais não são contra um sistema de apoio aos órgãos de comunicação social que dizem tem que ser passível de escrutínio e que sirva para fazer face a investimentos essenciais à manutenção dos serviços técnicos dos órgãos de comunicação social. A Iniciativa Liberal manifesta-se profundamente contra ser o Governo Regional, através dos impostos dos açorianos, a pagar ordenados a jornalistas. Para a Iniciativa Liberal, o Governo, ao pagar estes ordenados a jornalistas, está a intrometer-se perigosamente na liberdade destes profissionais e das suas entidades empregadoras, bem como abre uma perigosa caixa de Pandora para que outros setores de atividade venham a exigir semelhantes apoios para garantir o seu funcionamento. Para já, quem não se quer pronunciar sobre a matéria é o Sindicato de Jornalistas nos Açores. Nuno Martins Neves, o presidente da secção dos Açores do Sindicato dos Jornalistas, diz que não conhece o teor da proposta do Governo. Todo o apoio que vem para a comunicação social, todo o apoio é bem-vindo. No entanto, nós não fomos ouvidos nesse apoio, portanto soubemos desse apoio extra, como todas as pessoas, portanto não temos muito mais a comentar porque não conhecemos minimamente quais é que são as regras que vão ser aplicáveis. Sindicato dos Jornalistas que está a reunir com todos os partidos políticos com assento no Parlamento dos Açores para apresentar o seu caderno reivindicativo, de onde se destacam o combate à precariedade laboral e a fiscalização dos apoios públicos atribuídos aos mídias. Uma das nossas posições é que haja uma majoração para as empresas de comunicação social que convertam os trabalhadores que estão em vínculo precário ou em um vínculo laboral mais sólido do que aquele que existe em muitos órgãos de comunicação social, uma fiscalização e a transparência da distribuição destes apoios. Achamos que é de todo e elementar a justiça que sejam conhecidos quem é que recebe estes apoios. Temos aqui jornais, rádios, sites, à laia de copy-paste de notícias ou da Lusa ou de comunicados de imprensa, acabam por também ser beneficiários dos apoios à comunicação social privada. Não entendemos que isto é jornalismo. O jornalismo é produção própria. Nuno Martins Neves, presidente do Sindicato de Jornalistas nos Açores. A GNR apreendeu 200 artigos contrafeitos na Terceira, mais concretamente no Concelho de Angra. Foi no decorrer de uma ação de fiscalização a um estabelecimento de venda a retalho que os militares da GNR detectaram diversos artigos contrafeitos expostos para venda ao público, tendo sido então apreendidas 200 malas e carteiras de senhora que ostentavam logótipos de uma marca conhecida. Da ação de fiscalização resultou a identificação também de um homem de 57 anos, proprietário deste estabelecimento, e a elaboração de um auto de notícia por contrafação de material. Os factos foram remetidos já ao Tribunal Judicial dos Açores. E no turismo, o PAN Açores vai voltar a propor a criação de uma taxa turística regional de 3 euros a cobrar a todos os passageiros que entrem por via aérea ou marítima nos Açores. O deputado e líder do PAN Açores, Pedro Neves, diz que a implementação de uma taxa turística regional é uma medida estratégica que visa a sustentabilidade e a preservação do ecossistema insular. Sobre a possibilidade de existirem mais do que uma taxa, já que, por exemplo, em São Miguel, todas as câmaras municipais da ilha já aprovaram regulamentos que visam a cobrança de taxas municipais turísticas a partir de 1 de janeiro de 2025. Ora, sobre isso, dizia eu, Pedro Neves acha que não faz sentido cada câmara cobrar a sua taxa considerando as especificidades da região. E é por isso que o PAN quer uma única taxa, a taxa turística regional. Que prevê a aplicação de uma taxa turística no valor de 3 euros, destinada a passageiros sem domicílio fiscal que desembarquem na região por via aérea ou marítima e cujas receitas reverterão a favor dos projetos das entidades públicas ou privadas que tenham como objetivo a preservação ambiental dos Açores. A baliza pode ser entre os 4 milhões e os 9 milhões de euros. Tudo depende do turismo. Para nós, o ideal seria 5 milhões de euros, porque quer dizer que também não tínhamos um turismo massificado. Somos 9 ilhas, temos essa unificação, porque é que não fazer uma taxa turística regional, em termos burocráticos, em termos administrativos, é mais simples, porque ter uma taxa turística em cada município, quando o turista entra, se for a 3 municípios, tem que pagar 3 taxas turísticas completamente diferentes e que aí também acarreta custos administrativos mais elevados para os nossos empresários do turismo, ao invés de uma taxa turística regional que tem um sistema integrado. Pedro Neves, deputado e líder do PAN Açores, a defender a insistência de criação de uma
taxa turística regional. Aliás, o PAN vai insistir, usei propositadamente este verbo porque importa talvez recordar que em abril de 2022 foi mesmo aprovada na Assembleia Legislativa dos Açores uma iniciativa legislativa do próprio PAN que criava uma taxa turística regional. Só que ainda antes sequer de o diploma ter início prático de vigência, a proposta acabou por ser 8 meses depois de aprovada, revogada perante argumentos de inconstitucionalidade, excesso de burocracia e dissuasão dos turistas. Colóquio, ou melhor, conferência internacional, amanhã em Angra do Heroísmo, diferentes expressões do folclore açoriano. Esta quinta, às 9 da noite, no auditório do Museu da Cidade Património Mundial. Esta é uma iniciativa do Governo, através da Direção Regional das Comunidades, que pretende ser um espaço de conhecimento e de partilha sobre as diferentes expressões do folclore de origem açoriana, nomeadamente no folclore açoriano-gaúcho do Rio Grande do Sul, no Brasil, e do folclore açoriano-carolino, no Uruguai. A conferência que acontece amanhã à noite, a Conferência Internacional sobre diferentes expressões do folclore açoriano, terá como principais participantes a Presidente da Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, a Presidente da Casa dos Açores do Uruguai e também uma especialista em estudo dos folclores. Essas duas Casas dos Açores são, curiosamente, Casas dos Açores que dinamizam 2 grupos de origem açoriana de folclore nas cidades de Gravataí, no Brasil, e de São Carlos, no Uruguai. A Conferência Internacional será moderada por Francisco Maduro Dias, é aberta ao público em geral e destina-se particularmente a todos os componentes dos diferentes grupos folclóricos da Terceira. Será amanhã às 9 da noite no Museu de Angra do Heroísmo. Do fim de semana passado ficam os balanços e os primeiros anúncios relativamente ao Festival Internacional Angra Jazz. É verdade, terminou a edição das Bodas de Prata este passado fim de semana no Centro Cultural e de Congressos de Angra e ficamos já a saber que a edição de 2025 vai acontecer a 2, 3 e 4 de outubro do próximo ano. Os dias vão ser 2, 3 e 4 de outubro e nós trabalharemos de acordo com aquilo que forem os nossos apoios. Temos um apoio certíssimo que é o da Câmara, que sempre tem sido. Infelizmente os apoios regionais são sempre muito indefinidos até muito tarde, o que nos deixa alguns constrangimentos, mas esperemos que continuem a ser importantes, porque sem eles também não há festival. Miguel Cunha, da Associação Cultural Angra Jazz, que quanto à edição deste ano, que celebrou as Bodas de Prata de um dos mais destacados festivais de jazz de Portugal, faz um balanço extremamente positivo. Muito satisfeitos. Aquilo que tínhamos programado e que tínhamos idealizado, de facto, concretizou-se. De uma maneira geral, e dentro dos nossos objetivos, que é a divulgação da música jazz, a conjugação de vários músicos e a presença dos músicos locais, temos vindo a realizar isso, quer dizer, e é com muito prazer que vemos que o nível tem estado muito alto. De uma maneira geral, toda a programação correu bastante bem, não é? Miguel Cunha, da organização do Festival Angra Jazz, que já tem datas para 2025, a edição 26ª será a 2, 3 e 4 de outubro do próximo ano. As notícias regressam à antena do Rádio Clube de Angra às 9 da noite e à meia-noite, hoje, amanhã, às 8h30. Estão também disponíveis nas nossas multiplataformas. Eu despeço-me, desejo-lhe a continuação de um excelente dia.